Aqui estou eu novamente. Sim, eu mesmo, Jean Gonçalves. Era assim que me chamavam na Terra. Assim como eu contei o que vi na primeira parte, estou de volta para contar o que vi após aquilo tudo. Então eu olhei para a Terra e vi que teve um terremoto terrível como nunca teve, por 5 segundos, e parou. Então eu olhei para Jesus e disse: Senhor, e agora? O que vai ser dessas pessoas? Então Jesus olhou para mim, ficou bem sério e disse: O que vai acontecer aqui agora não é mais necessário que você veja. Então, nesse momento, eu ouvi um mega estrondo na Terra. E como um flash, eu sumi daquele lugar. Como vocês viram, assim que todos que eram fiéis a Jesus foram tirados da terra, houve aquele estrondo terrível. E num flash nós saímos dali. Chegamos num lugar magnífico, que não tenho como explicar. As imagens que vi não consigo descrever. Eu, por ter sido do exército brasileiro na terra, e por ter um cargo importante lá, viajei para muitos lugares diferentes, dentro e fora do país. Mas nem os melhores lugares que conheci durante as minhas viagens se comparam a este lugar que fomos levados. Nós éramos milhares, milhões, bilhões, ou sei lá quantos. Éramos muitos, muitos mesmo. Fomos recebidos com uma grande festa pelos anjos. Isso mesmo, eram anjos. E muitos. Assim como a multidão que estava comigo. Foi o melhor momento que eu havia vivido até ali. Era um corredor imenso de anjos ao redor de nós. Todos felizes, aplaudindo e glorificando. No final daquele corredor, lá na frente, vimos um trono majestoso, grande, todo brilhoso, dourado. E nele estava sentado o motivo das nossas perseguições na terra. Isso mesmo, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Era uma alegria imensa. Todos cantavam, louvavam a Deus, sorriam
Todos tinham uma sensação de alívio, de dever cumprido. As pessoas se abraçavam, pulavam de alegria, não conseguiam conter a alegria que estavam de estar ali. Eu olhei para o meu lado esquerdo e vi um rosto muito familiar. Eu não tinha muita certeza se era a pessoa que eu achava que fosse, porque todos estavam diferentes, com rostos e corpos brilhantes e sem defeitos. Todos éramos diferentes na Terra. Tínhamos muitas imperfeições e defeitos, mas lá não. E assim eu resolvi me aproximar daquela pessoa para ver se era realmente quem eu pensava. Fui chegando, me aproximando, no meio daquela festa toda. Todos comemorando porque tinham sido salvos e libertos das mãos do anticristo. Então, quando eu me aproximei e ele se virou para o meu lado, eu o reconheci. Eu chamava ele por um nome que eu não sei dizer agora. Somente lá eu sabia. Porque lá nesse lugar não usávamos os nomes que tínhamos na terra. Mas eu lembrei dele. E o nome dele na terra era Lucas. Eu chamei ele e ele também me reconheceu. O Lucas era um dos soldados que estavam comigo no ataque que ocorreu no Oriente Médio, assim como eu contei na primeira parte. Naquele momento, nós nos abraçamos, nos reconhecemos e ficamos mais felizes ainda. E quando iríamos conversar um pouco mais, eu vi o esplendor de Jesus. Sim, eu vi Jesus na minha frente. Ele era majestoso. Ele era simplesmente indescritível na sua majestade. Mas antes que eu pudesse me aproximar novamente dele, parecia que algo ainda faltava se completar na terra. Então, uma movimentação do nosso lado direito nos chamou a atenção. Vimos 7 anjos andando em destaque. Eram anjos fortes, poderosos, e nas mãos deles haviam taças. Isso, taças. Aquela cena não me era estranha, me parecia familiar. Eu já tinha aquela informação na minha cabeça. E quando fui me perguntar o que era aquilo, o Lucas meio que sussurrou perto de mim, assim, no meu ouvido, e disse bem assim: "Olha, aquelas são as 7 taças da ira de Deus." Nesse momento, todos começaram a exaltar e glorificar. E muitos diziam: Finalmente! Finalmente! Chegou a hora da vingança do nosso Senhor sobre os que perseguiram, torturaram e degolaram os santos. Como eu havia ficado em coma por 6 anos e pouco, não sabia o que tinha acontecido com muitos quando eles estavam na terra. Mas eu conseguia ver a alegria de todos por verem a justiça sendo feita. A maioria dos que estavam ali do meu lado tinham vindo da grande tribulação. Muitos ali tinham sido traídos por vizinhos, colegas de trabalho,
amigos de infância e até mesmo por familiares. Sim, eles tinham sido entregues para o exército do anticristo, assim como meu pai tentou fazer comigo. Eles tinham sido maltratados, humilhados, torturados e mortos, amando do anticristo. Por isso estavam ansiosos por justiça. Mas a ansiedade deles não era nada comparada à ira de Deus dentro daquelas taças. Os habitantes da terra já haviam sofrido muito com os toques das trombetas e agora iriam sofrer com algo mais terrível ainda. Enquanto todos nós agradecíamos, exaltávamos, glorificávamos a Deus e ao Senhor Altíssimo sem pestanejar, aqueles 7 anjos caminhavam em direção à terra, onde ainda estavam todos que adoraram o líder mundial. Aqueles 7 anjos saíram de lá e voltaram para a terra, e nós conseguimos ver tudo. Então todos ficaram em silêncio absoluto, e nós ouvimos uma voz muito forte e firme, dando uma ordem: vão e derramem sobre a terra as taças da ira de Deus, uma a uma. Eu já não sentia mais medo, nem pânico, pois eu me sentia seguro ali. Mas eu fiquei admirado com tudo que eu estava vendo. Então, o primeiro anjo se deslocou e se destacou dos outros. E com ele estava uma das taças. Não conseguíamos ver o que tinha dentro, mas sabíamos que não era nada de bom. Ele parou exatamente no meio da terra. As pessoas que estavam distraídas com tudo de ruim que a terra já estava sofrendo, que nem notaram a presença do anjo. Então, ele olhou para baixo e começou a virar a taça. Assim que ele fez isso, saiu algo muito poderoso que vou tentar explicar. Era meio que líquido, meio que como se fosse um gás, ou um poder bem brilhoso, com uma luz forte. Não sei explicar direito. Só sei que aquilo que se dividiu em uma forma tão rápida se espalhou por todo o globo terrestre. Nesse momento, eu vi que cada pessoa que estava sobre a terra entrou como se fosse uma pequena gota do que o primeiro anjo havia derramado. E essas pessoas começaram a se sentir mal. Começou a nascer muitas feridas nas suas peles. Nessas feridas tinha uma espécie de pus bem inflamado. Era como uma ferida supurada, como uma úlcera exposta, nojenta, dolorosa e que coçava muito. Ao mesmo tempo que essas pessoas se coçavam, essa ferida, como uma chaga, inflamava cada vez mais, seguida de uma dor insuportável. Essas pessoas uivavam de dor e agonia. Nós víamos aquilo sem sentir nada. Nada, não sentíamos nada pelas pessoas. E a gente procurava alguém que não tivesse sido atingido, mas não tinha.
E quando eu fui me dirigir ao Lucas para fazer algum comentário sobre o que nós estávamos vendo, o segundo anjo se moveu. Ele saiu de uma forma tão rápida e ágil que em poucos segundos ele já estava lá no centro da Terra. E o primeiro anjo já tinha retornado para o seu lugar. E sem pensar em nada, derramou o que estava na sua taça. Era também um poder forte e bem pesado e que descia em direção à terra. Os que estavam naquele lugar já se coçavam e gritavam de dor quando viram a rapidez com que aquele poder descia e foi se desviando de tudo que tinha pela frente, até que esse poder tomou uma cor avermelhada e bem grossa e caiu com tudo sobre o mar. De repente, toda a água do planeta começou a se transformar em sangue. A água do mar era um sangue bem meloso, osmento, como se fosse de um cadáver. Todos que já estavam com dor se espantaram com o que viram, mas não era só aquilo que aquela taça causaria. Enquanto eles olhavam espantados com a cor da água, se surpreenderam mais ainda quando viram tudo, exatamente tudo que tinha vida no mar, morrer instantaneamente. Aquele sangue tirou todo o oxigênio da água e com ele levou toda a vida marinha. Tudo que os mares produziam como alimento para o ser humano estava boiando e sem vida. Enquanto eu olhava tudo aquilo, eu não percebi que o segundo anjo já tinha voltado e o terceiro anjo já estava lá a postos. E com um olhar bem sério e cheio de autoridade, ele começou a virar a sua taça. E todo aquele poder misturado com ira divina se dividiu e atingiu em cheio todos os rios. Dessa vez, toda a água doce da terra se transformou em sangue. E de repente, vimos as nascentes dos rios jorrarem jatos e mais jatos de sangue. Toda a água. As pessoas que estavam na terra já não tinham mais o que comer do que vinha dos mares. E agora já não tinham mais como matar a sua sede. Esse anjo que tinha acabado de derramar a sua taça sobre a terra começou a glorificar e exaltar a Deus e dizer para as pessoas que, como elas haviam derramado o sangue dos santos, dos cristãos e dos profetas de Deus, Deus também estava dando sangue para eles beberem. As pessoas gritavam de dor e desespero no momento em que o quarto anjo se posicionou. E antes mesmo que os habitantes da terra sentissem algum tipo de alívio das dores causadas pelas feridas e coceiras, ele se aproximou do sol, olhou para todos lá embaixo e derramou a sua taça sobre ele. Sim, derramou a sua taça sobre o sol. Então, o sol, ao
aumentou inúmeras vezes o seu calor. Assim, além das feridas, as pessoas começaram a ter queimaduras nas suas peles, no rosto, em toda a parte do corpo. Além do calor insuportável que sentiam, tinha a coceira, a dor das feridas e ainda a sede que veio por conta das altas temperaturas e não tinham água para beber, mas somente sangue nos rios e mares. Mas mesmo com tudo isso, essas pessoas não se arrependeram do que fizeram e começaram a xingar, a blasfemar contra Deus. Inacreditável isso. Então, nessa hora, o quinto anjo foi para o centro da terra com a sua taça e derramou sobre o anticristo. E ele se tornou mais terrível ainda. E também foi ferido. Eles sentiam tanta dor que mordiam suas próprias línguas. E mesmo assim, mesmo com sede, coceira, dores insuportáveis, queimaduras e de muitos graus, fome e tudo mais causados por Deus, em vez deles admitirem que Ele é o único Criador de todas as coisas e pessoas, todos se dirigiram a Deus com ofensas, xingamentos e muito desdém. Eles estavam recebendo a ira de Deus sobre eles, mas mesmo assim xingavam, blasfemavam, ofendiam a Deus e a tudo que estava ao seu redor. Eles estavam cegos espiritualmente. E todas as pessoas que estavam à minha volta, ao meu redor, e inclusive eu também, já não conseguia mais sentir pena dessas pessoas, vendo tudo que eles estavam fazendo, mesmo sofrendo toda a ira de Deus, blasfemavam contra Ele. E quando eu ouvia o que eles diziam contra Deus, a possibilidade de eu sentir algo por eles, pena ou algo parecido, diminuía ainda mais. Todos nós compartilhávamos do mesmo pensamento. Olhei para o lado e vi que o sexto anjo, sem esperar, partiu para continuar o derramamento das taças e flagelos sobre a terra. Era incrível como tudo era tão nítido para a gente, como a gente conseguia ver tudo que os anjos faziam. Então, ele sobrevoou a terra até que ele parou num certo ponto. Quando nós vimos, era sobre o rio Eufrates. E eu vi que naquela região ficava entre a Turquia e o Iraque. Ali ele parou, olhou para todos e derramou a sua taça. Então, imediatamente aquele rio de 2.800 quilômetros secou instantaneamente. Nesse momento, vimos o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Que tanto enganou o povo da terra. Ali estavam os três, juntos. E nesse momento, vimos sair de cada um deles um espírito imundo e terrível. Eram 3 demônios que tinham como habilidade o engano e saíram deles no intuito de fazerem milagres. Tudo isso para conseguir convencer as pessoas de que eles podiam vencer a Deus. Então, esses 3 demônios foram em direção aos líderes da terra,
com as suas legiões. Esses líderes que eles foram em encontro apoiavam o governo do anticristo. E eles foram para convencer todos eles de que deviam se juntar, unir forças, unir os exércitos, tudo isso para batalhar contra Deus. Era incrível como essas pessoas estavam cegas, pessoas que se diziam tão inteligentes, difíceis de serem manipuladas. Mas mesmo depois de tudo que viram Deus fazer durante as trombetas e as taças da ira, achavam que ainda tinham alguma chance de vencer. Nessa hora, eu olhei para o Lucas novamente e quando fui comentar algo com ele sobre o que a gente estava vendo, o último dos 7 anjos rapidamente derramou a sua taça sobre o ar. Então, todos nós ouvimos uma grande voz e forte que falou apenas isso: Está feito. Essa voz vinha diretamente do trono que a gente tinha visto antes. Quando fui tentar ver melhor, o planeta Terra entrou em colapso total. Relâmpagos, trovões, aos milhares, gritos de horror por todos os lados. E então começou o maior terremoto da história da Terra. Nós conseguíamos ver que era o maior terremoto já visto e que nunca houve outro igual. Nessa hora eu olhei pro Lucas novamente e ele estava com um olhar fixo, olhando para a terra. E de repente ele levantou o braço e apontou na direção da terra, de onde estavam as pessoas. E eu olhei. Nessa hora, esse terremoto aumentou de uma forma que dividiu a terra em 3 partes. Todas as cidades foram danificadas no mundo todo. As águas engoliram as ilhas. As montanhas desmoronaram ou afundaram sobre a terra. Em seguida, começou a cair do céu uma chuva de pedras com fogo, tudo ao mesmo tempo. Esses detritos eram grandes e bem pesados, e ainda haviam muitas pessoas sobre a terra nessas condições, e com tudo que já havia enfrentado com os outros flagelos causados pelas taças da ira de Deus. E agora estavam recebendo uma chuva de fogo. E acreditem, mesmo com tudo isso acontecendo com todos eles, essas pessoas insultavam a Deus, falavam coisas terríveis, com ódio sendo mostrado em seus olhos e seus olhares. Nesse momento, eu fiquei impressionado com a maldade do coração do ser humano. Mesmo nessa situação desesperadora de dor, sofrimento e castigo, eles não se renderam ao Criador.
Pelo contrário, blasfemaram cada vez mais. Não quiseram saber, não admitiram que estavam sendo castigados pelos seus pecados, pela falta de arrependimento e de reconhecimento que só Ele é Deus, só Ele é o Criador. No meio de tudo aquilo, enquanto todas aquelas coisas aconteciam, eu olhei um pouco mais na minha frente. Um pouco mais, lá na frente. No meio daquela multidão que havia sido arrebatada junto comigo. E vi um rosto familiar. Cabelos longos, lindos. Olhei do lado daquela pessoa e tinham mais duas pessoas que aparentemente eu conhecia. Então, me virei para o Lucas e falei: olha só aquelas 3 pessoas. Dá uma olhada. Elas não me parecem estranhas. Estão um pouco diferentes, mas me parecem familiar. O Lucas olhou para mim, olhou para elas, olhou novamente para aquelas pessoas. Aí ouvimos um barulho novamente na terra. O barulho era como se fossem soldados se preparando para uma guerra, se armando, investindo em armamento para guerrear contra uma grande nação. Nós dois olhamos e então o Lucas me disse: olha lá, eles estão se preparando para guerrear contra nós. Então eu disse: é verdade. Olha, Lucas, é a guerra do Armagedon. Todos começaram a olhar um para os outros, vendo toda aquela movimentação na terra. Então, Jesus se levantou do trono e disse: não temam, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e tudo está preparado. Então, nesse momento, a alegria que já era contagiante aumentou mais ainda em cada um. E todos começaram a glorificar a Deus, começaram a exaltar cada vez mais a Jesus. E nesse momento de euforia, de festa, o Lucas chamou minha atenção mais uma vez para aquelas 3 pessoas. Olhamos para elas fixamente e vimos também a alegria daquelas 3 pessoas. Elas estavam glorificando a Deus e muito felizes por estarem ali. Então o Lucas me disse: peraí, aqueles ali não são seu irmão, sua irmã e sua mãe? Eu pisquei bem os olhos, até que na mesma hora os 3 se viraram ao mesmo tempo para mim. Minha mãe me olhou, abriu um lindo sorriso e então eu saí correndo e gritei: mãe!